nós tínhamos parado falando do clássico para o romântico, né? Isso. Nós estamos passando, falamos do romântico, falou da forma sonata, na verdade. Isso, foi exato. uma coisa muito interessante. A estrutura da forma sonata é muito legal, né? Então agora vamos lá. O que acontece nessa passagem? Por que vai para o romantismo em termos musicais, Gastão? Sim. Quando você passa, como eu estava falando, tem, digamos, essa mudança de ideia de uma coisa mais formal, né, dos sentimentos sob controle, né, do período clássico, para os sentimentos mais expostos, né, no período romântico. E você tem também uma diferença. É claro, a harmonia, como eu disse, a harmonia vai aceitando tensões harmônicas cada vez maiores, mas tem uma diferença também que é muito grande, que tem a ver justamente com a questão da forma de organizar os temas, que é, como eu estava falando, por exemplo, o classicismo, ele aprecia essas formas mais, digamos, racionais, como eu estava falando, no iluminismo, né? A gente estava no iluminismo. Exatamente. Seja, vamos organizar o mundo aqui de maneira racional. Exatamente, a ideia da forma sonata, tema A, tema B, aí você faz o desenvolvimento desses dois temas, depois uma reexposição desses temas, tá bonitinho. Então isso vamos dizer, uma das formas deles organizarem. O romantismo, ele começa usando também essas formas e usa também essas formas. Você tem gente, por exemplo, do período romântico como Brahms, que mantém o uso dessas formas, por exemplo. Mas outros compositores começam a querer usar, procurar outras formas de organizar suas ideias musicais. Por exemplo, organizá-las a partir de ideias extramusicais, né? Para justamente contar uma história. Então você tem um compositor como Berlioz, por exemplo, que ele teve, se eu não me engano, o que ele chama a Sinfonia Fantástica de Berlioz. Se eu não me engano, o Berlioz ele teve um sonho, tinha uma historinha. E ele escreveu essa historinha, escreveu um roteiro e escreveu a sua sinfonia baseada naquele roteiro. Então cada trecho da sinfonia está contando um pedacinho da história. Aí com isso surgem outras formas musicais que não existiam, por exemplo, no período clássico, como a sinfonia. A sinfonia existia no clássico, continua existindo no romantismo. Mas aí surge uma forma como, por exemplo, o poema sinfônico. O que é um poema sinfônico? É justamente uma obra sinfônica que conta uma história, né? Então você tem, já num período mais tardio assim, do classicismo, uma obra como o Dom Quixote, do Richard Strauss, por exemplo, que não confundir com o Johann Strauss, né? Então você tem obras ou Assim Falou Zaratustra dele também. Exatamente, do Richard Strauss. Ele é um dos expoentes, né, dos poemas sinfônicos, né, que são baseados às vezes em textos, romances ou em poemas ou qualquer outra forma literária que serve de roteiro, de estruturadora, que fornece a estrutura para a composição. Ele é o fundamento musical daquela composição. Exatamente. Tá? Não que, veja só, a música é muito maleável, né? Você pode organizá-la de diversas formas. Você pode organizá-la dessa forma, por exemplo, né, contando uma historinha, né, que aí você vai ter a música vai como se fosse o acompanhamento de um desenho animado, né? A música vai mudando conforme a cena, né? e vai se transformando. Ou você pode estruturá-la conforme vamos dizer, a lógica interna dos temas, né? Que é o que o o classicismo fazia. Quando você tem, por exemplo, uma forma como a forma sonata, é tudo baseado assim, você tem o tema A, tema B, você tem uma ideia de como você deve organizá-los, mas a forma como você desenvolve aquilo tem mais a ver com a lógica do próprio tema, né, com o som daquele tema, do que com uma ideia externa, né? Quando porque a música permite isso, né? Permite você fazer esse tipo de coisa, né? Como, por exemplo, quando eu estava falando, a gente falou lá do Eine kleine Nachtmusik, né?
que você tem essa ideia, né? Você tem esse tema, que é um tema bastante conhecido. Quando eu falo de organizar a música a partir do próprio material que ela nos traz, você vai ter esse tipo de coisa. Por exemplo, mais adiante, essa mesma ideia vai aparecer transposta, ou seja, é a mesma ideia ligeiramente transformada. Como é que é? Ele pegou a mesma ideia e transpôs, né? Ou seja, ele está usando o mesmo material conforme as suas propriedades intrínsecas, ele está transformando. Isso é meio não sei, para o pessoal que não é músico isso pode ficar meio abstrato, mas tem que dizer. Eu acho que a gente tenta dizer a coisa do jeito mais simples possível. Só que o mais simples possível às vezes pode ser. Não é tão simples. Pode não ser tão simples assim. Ou pelo menos eu não estou vendo, eu acho que eu não consigo, pelo menos não consegui te explicar de maneira mais simples. Ficou claro, né? Ficou claro. Mas tem essa questão também de que você pode transformar essas ideias, não porque elas existem e você as transforma, mas porque você tem uma referência assim que é externa, que é, vamos dizer, o nosso roteiro, que faz com que você vá mudando essas ideias. Né? Então, isso é uma das características, né, do romantismo, uma das novidades que ele traz. Além de trazer essa ideia de liberdade de expressão das emoções, maior liberdade de expressão das emoções, maior intensidade nessa expressão. E uma coisa que é muito curiosa, né? Que você começa a ter mais preocupação com a sua expressão da nacionalidade. Isso é uma coisa também que é é engraçado, eu vi, não sei o quanto isso tem a ver com alguma coisa da filosofia, mas o que acontece? É claro que, a gente já falou sobre isso aqui, a Europa é uma coxa de retalhos, cada um tem o seu espírito, né? Mas você tem uma preocupação maior de afirmar a sua nacionalidade, né? A polonese do Chopin, por exemplo. Exato, assim, porque teve que sair correndo pela Polônia, mas nunca perdeu aquele espírito polonês de valorização da terra, né? Você tem essa coisa da valorização da terra, né? Exatamente. E especialmente, digamos, esses países, vão botar muitas aspas, esses países periféricos da Europa. Inclusive a Polônia, por exemplo, nesse caso a gente está mencionando, ora era a dominação russa, ora era a dominação alemã, vamos chamar assim, ora russa, ora alemã. O cara ele tinha que ter uma unidade nacional. Inclusive, uma das unidades nacionais da Polônia é o catolicismo, em último, né? Exato. E a gente tem, é claro, que todos os compositores, mesmo não conscientemente, eles expressam as suas preferências nacionais, né? A sua forma nacional de encarar o mundo, né? essas coisas. Mas você passa a ter isso de uma forma mais racional, não é, talvez mais consciente. É isso. Eu ia falar racional, não é a palavra, é consciente, né? Então você tem um período em que as músicas são todas relativamente parecidas, né? Um período clássico, especialmente, né? Você escuta um Haydn, um Mozart, assim, isso é clássico, né? Se você olhar, sei lá, os compositores, o Salieri, é claro, Mozart era um gênio, Salieri não era um gênio como Mozart, mas o estilo era o mesmo, né? Mesmo em outras línguas e tal, a ideia, a forma de pensar, o estilo era parecido. Mas eles começam conscientemente a querer valorizar o folclore da sua terra. Então, aí é engraçado, porque justamente nesse período, a gente começa a ter mais destaque, ou começam a aparecer, ou começam a criar obras que fazem parte do repertório atual, né? Começam a se integrar ao repertório,
obras de compositores de outros países que não estavam aparecendo até aqui. O Wagner, por exemplo, com a questão mitológica de resgatar o mito germânico, né? Exatamente. As óperas wagnerianas, isso é uma afirmação, né? Da terra, exatamente, né? da nação. Da nação. E aí você tem na Suécia a mesma coisa, a Finlândia mais adiante, né, com Sibelius, a Noruega com Grieg, né? Você tem os Dvorak, você tem os compositores desses outros países menores, né, da Hungria, Tchecoslováquia, todos eles começam a aparecer mais, né, e se integrar. A Rússia mesmo, você vê, a gente não fala de compositores russos até chegar no período. Exato, porque assim, vamos dizer, o coração da música europeia, os compositores mais influentes, eles vinham da Alemanha, especialmente, a Itália também muito forte, né? Particularmente no início, por causa da influência própria da igreja, inclusive, né? Tanto que a língua da música é o italiano, né? As expressões musicais são muitas expressões italianas, mas a França também tinha uma presença bastante forte, uma tradição forte. A Inglaterra menos, né? Os alemães sacaneavam a Inglaterra, eles chamavam a Inglaterra de um país sem música. Caraca, eu não sabia isso não, Land ohne Musik, sei lá, assim. Terra sem música, né? Porque assim, eles... os ingleses tiveram grandes compositores na Renascença. Tiveram grandes compositores ingleses, Handel, que era alemão. Não, mas você tem uns caras, tem uns caras geniais ingleses anteriores ao Handel, né? Você pega os madrigalistas ingleses, o John Dowland, né? Esses camaradas. Nós tocamos algumas coisas da Renascença inglesa. Exatamente, os caras são muito bons, o Thomas Morley, né? Tem um monte de caras geniais, né? O Thomas Tallis, né? Com aquela obra monumental lá de 40 vozes, né? Você tem esse negócio assim. E até o barroco com o Henry Purcell. Mas depois realmente parece que fica um vácuo ali. Né? Os ingleses continuam fazendo, tocando e tal, mas não tem compositores de grande destaque, né? Até o finalzinho do século XVIII, XIX, que aí você começa a aparecer. Exatamente, começa a aparecer outros caras legais. Mas mesmo assim, os ingleses que me perdoem, né? Mas os caras têm grandes compositores, mas os alemães têm uma tradição mais forte e ininterrupta, né? de grandes compositores, né? Tanto assim, quando você fala a música clássica, né? Você meio que resume nos 3 Bs, né? Bach, Beethoven, Brahms, né? Esses negócios, tem essa coisa, isso está ultrapassado, evidente, claro, né? Mas isso mostra o fato dessa história, né, dessa expressão existir, existe uma força muito grande ali, né? Então, aí você começa a ter assim, tanto que a Espanha e Portugal tem os compositores importantes na Renascença, mas depois também fica meio sumido no período clássico, assim. Você não tem, não são caras de nome. Tem compositores, eu mesmo não lembro o nome de nenhum português do período clássico. Não vem à cabeça, né? Então, esse nacionalismo é uma das características do período do romantismo também, né? Que os caras querem resgatar a música da sua terra. E isso vai bem até, tá falando dos russos, aí surge lá, essa galera toda. Que era uma das críticas justamente ao Tchaikovsky, por exemplo, que ele não era nacionalista suficiente, ele não era russo suficiente. Né? Você tem lá o Korsakov, que era, Mussorgsky, fazendo coisa russa. Exato, né? E o Tchaikovsky, acho que os russos não deviam achar ele meio afrancesado, sei lá, que não gostava, aí não gostavam da música, mas não julgavam tão russa, né? Sobre esse aspecto, o Vila Lobos nessa história, por exemplo, o Carlos Gomes, talvez. Sim, o Carlos mais próximo. Exatamente. O Carlos Gomes, ele surge exatamente nessa onda do romantismo e também com uma certa carga de nacionalismo, né? Embora, você vê, a gente não tinha aqui no Brasil uma linguagem erudita especificamente brasileira, né? Mas o Carlos Gomes, ele inclui temática brasileira, né? No Guarani, por exemplo,
Então ele começa a ter, assim... Só que quando você ouve a música podia ser de um compositor italiano. Entendi. Né? Esse é o negócio. O que ele fez, assim, de mais brasileiro, ele compôs modinhas, ele compôs músicas mais populares. Da época brasileira. Exatamente, com mais cara de brasileiro, mas não são as principais obras dele, não são as obras de destaque, né, que a gente conhece. Que é o contrário do Villa-Lobos, que ele nasce na transição, exatamente do romantismo para o modernismo, né, do século XX. Então, ele teve essa... ele teve essa sacada mesmo, assim. Ele, até por ter vivido... assim, o início da educação dele foi autodidata. Na verdade, ele foi autodidata em grande parte. Assim, ele estudou, mas ele estudou por conta própria. Ele viveu muito a música popular, então ele tinha conhecimento, e ele teve, eu não sei até que ponto, essa sensibilidade, essa sacada de usar esses elementos do folclore e da música popular brasileira, da época dele, para compor com, vamos dizer, com mais essa pretensão clássica mesmo, para instrumentos clássicos. Pegar esse espírito que estava povoando ali, ou seja, exatamente, o povo brasileiro, a música popular, popular mesmo. Exatamente. É diferente do que a gente chama hoje. As pessoas falam, música popular. Não, isso é música comercial, né? Sim, eu estou falando de música popular, que é a música que o povo tocava, que era feita ali pelo povo. Exatamente. Mesmo, tocada. Ele viajou pelo Brasil inteiro, Exatamente. ele teve contato com música dos índios, ele teve... E tem esse negócio, porque isso é um troço curioso, outra coisa curiosa, que eu mesmo não sabia. Eu fui saber quando eu fui meio que preparar minhas aulas para a graduação, que a expressão música popular é uma expressão relativamente recente, porque você não tinha, música popular era tudo que era feito pelo povo, exatamente isso que você falou, né? Isso não era chamado de folclore, isso era chamado de música popular. Quando você pega lá no início do século XX, você pega o Mário de Andrade, esses camaradas começam a falar sobre estudar a música brasileira, organizar essa ideia, ele diferencia, ele chama a música que nós chamamos hoje de folclore, a música produzida pelo povo, digamos assim, desinteressadamente, para o seu próprio deleite, ele chama de música popular. E a música, digamos, comercial, né, que era uma mistura dessa música do povo com pretensão mais de música de salão, assim, ele chamava de música popularesca. É mesmo? E o popularesco é uma... esse sufixo é uma degradação do... Sim. Só que é exatamente isso que o que ele chamava de música popularesca é o que nós hoje chamamos de música popular. Né? O que é feito pelo povo é o folclore. Hoje em dia a gente usa essa diferenciação. Certo. A gente chama de folclore, o que é feito pelo povo, e popular, o que é comercial. Comercial, né? Exatamente. Né? Que tal quem está ouvindo a gente começar a passar a chamar essas músicas de popularescas? Esse é seria uma boa, hein? Exatamente. Ano que vem faz 100 anos da Semana de Arte Moderna. Pois é. A gente podia mudar o vocabulário e falar assim, vamos criar uma Semana de Arte Moderna aqui, voltando... algumas definições, alguns termos. Ou até mesmo, você vê, esses caras que são da Semana de Arte Moderna reorganizando as coisas ali, ao meu ver, fizeram um negócio atrapalhando a cultura nacional, na minha opinião, mas isso aqui é papo para outro momento. Mas assim, sob certo aspecto, se você for organizar, assim, bom, o que a coisa é de fato? Né? Ou seja, vamos descrever a realidade como um todo. Sim. Isso aqui é música popular mesmo? Isso aqui é o povo? Ou é música realmente comercial, que realmente é o popular degradado para atingir a massa e até mesmo para trazer certos... instintos mais animalescos da massa, por exemplo. Sim, porque isso é outra discussão, que é uma discussão legal até que a gente está fazendo aqui, que também foi levantada lá pelo pessoal do Brasil Paralelo. Exatamente, eu estava falando desse documentário. Exatamente. Mas, enfim, a gente tem essa coisa, o Villa-Lobos ele teve essa sacada de pegar as coisas que pertencem ao nosso folclore e começar a usar em composições clássicas, em formas clássicas, em estruturas clássicas, em orquestrações clássicas. Né? Então ele começou a usar esse negócio e
com uma genial. Realmente, o Villa-Lobos era um gênio, né? Ele era um gênio mesmo. Ele tem... Tava na Semana de Arte 22. Tava, mas exato. Ele realmente... Tô aqui botando. Exato, Ele realmente... Ele era um gênio. Tem coisas que são menos perfeitas em termos técnicos e tal, assim, mas pô, o que ele fez pela música brasileira realmente não tem preço. Sim. Né? Porque ele mostrou assim, cara, a gente tem uma música que é nossa e que é digna de figurar do lado do cenário internacional, e que a gente pode não precisa ter vergonha de ser brasileiro e de expressar as nossas raízes através da música, né? Então isso foi um cara que não teve vergonha de fazer isso. Sim. Né? E com isso só que ele tem essas coisas que são de gênio mesmo. O Villa-Lobos ele criou, ele conseguiu um negócio que é para poucos. Ele conseguiu um som, até pintou minha voz, um som próprio que é muito engraçado. Do mesmo jeito que às vezes tem determinadas coisas que você ouve assim, você fala assim, caraca, isso é Mozart. Você ouve, é Mozart. Você ouve, é Beethoven. É Bach. Tem coisas que você ouve assim, é Villa-Lobos. É Villa-Lobos. E é o jeito de fazer. Eu lembro uma vez que eu fiz uma brincadeira com os alunos, lá, isso no curso preparatório do coral e tal. Uma vez eu fiz uma brincadeira que eu falei assim, olha só, eu vou fazer um desafio a vocês. Vocês vão procurar um disco mais bizarro que vocês encontrarem lá, de música clássica, e vão tocar aqui uma faixa pra mim. Se eu conhecer, eu digo que eu conheço. Mas se eu não conhecer, eu vou tentar dizer quem é o compositor, ou de qual período, de qual época, ou de qual origem, pelo menos qual país, de onde que veio esse negócio. Aí, cara, uma aluna fez um negócio que eu achei... Provocou bem. Porque o pessoal... Assim, e de forma geral, tem elementos estilísticos comuns a diversas épocas, e em determinados casos até coisas nacionais que você ouve, assim, você reconhece as sonoridades, né? É um negócio que eu fazia com relativa facilidade. Aí essa menina trouxe um negócio que eu falei, é um negócio com cordas, né? Você ouvia aquelas cordas tocando, trouxe assim, que negócio parecia bar, né? Um negócio polifônico, assim, tinha um negócio de bar, só que tinha um som diferente. Eu falei assim, sabe quem foi? Foi a Ana que tocava violoncelo com a gente. Lembro, claro, ali. Tocava violoncelo com a gente. Aí ela trouxe aquele negócio, aí eu falei assim, Ana, sabe o que esse negócio está parecendo? Isso parece um daqueles arranjos que o Villa-Lobos fez das obras de Bach, que ele fez para a orquestra de violoncelos. Caraca. Direto. Assim, o Villa-Lobos pegou o Bach e fez só aqui em Villa-Lobos. Né? A orquestração que ele usou fez aquele troço só aqui em Villa-Lobos. Que de repente você ficou assim, mas assim, quem não sabe, você não sabia de fato que era. Ou seja, mas ela fala, não é possível, você sabia. Não, porque você... Exato, porque... Você conhece quem? Exato, e porque o Villa-Lobos, o desgraçado, ele tem um som dele. Entendi. Né? Que assim, você ouve a orquestração dele e você fala assim, cara, isso é Villa-Lobos, não é outra coisa. Não é possível. Né? É que nem por... Assim, e isso é um negócio que é para poucas pessoas. E é um troço valiosíssimo, até comercialmente. Vamos falar claramente esse negócio. Quando você ouve um camarada tocando ou cantando e fala assim, cara, esse é tal cara. Né? Isso vale ouro, porque todo mundo que fizer porque ele parecido com aquilo vai estar colaborando para levantar o nome dele. Exatamente. Né? Então, por horrível, por menos que eu goste do Philip Glass, por exemplo, o Philip Glass conseguiu isso. Ele tem um estilo dele que um monte de gente de repente tentou fazer exatamente, igual, né? Mas todo mundo que ouve, você pensa, é o Philip Glass. Pensa que é ele. Né? Porque ele tem aquele esse negócio só de repetição, de arpejos, não sei o que lá, que é o estilo dele, e você ouve e fala assim, cara, esse é o Philip Glass. E quando não é, você pensa que é. Né? Então ele conseguiu fazer... Mas isso, assim, voltando, não sei se a gente estava gravando originalmente, acho que foi na nossa conversa informal antes da gente gravar, falando disso, por exemplo, se o sujeito ele tem uma identidade,
no fundo, ele quer contar uma história. Sim. Foi no momento que a gente não estava gravando ainda, a gente estava comentando isso, né? Do sujeito, se ele tem uma identidade, ele pensa o seguinte, porra, eu quero contar uma história. Sim, então sim. eu tenho alguma coisa aqui que eu quero contar, mas não pode ser uma coisa assim, só efêmera. E o sujeito quando chega com essa identidade tão dele, mas tão dele, é porque de fato ele está conseguindo contar essa história. Exato. E às vezes tem gente que consegue isso, vamos dizer, que tem essa identidade tão muito forte e muito cedo, né, cara? É verdade. Você vê, a gente estava falando, foi quando eu fiz, por exemplo, a comparação do Mozart com o Mendelssohn, né? Que o Mozart, ele, pô, é um gênio, o cara é prodigioso, produziu coisas geniais desde muito cedo. Só que, aparentemente, o Mendelssohn era um cara mais, íntegro, vamos dizer assim, no sentido de que ele sabia ele sabia quem ele era, ele tinha noção de tudo que estava acontecendo ao redor dele, e foi é porque pouca gente sabe que também, a gente sempre fala em criança prodígio, pensa em Mendelssohn, né? Quando a gente fala em criança prodígio na música clássica, a gente pensa no Mozart, e não pensa no Mendelssohn. Só que o Mendelssohn também começou a compor muito cedo. E o Mendelssohn conseguiu uma coisa que Mozart não conseguiu. Ele conseguiu produzir aos 17 anos uma obra que está no repertório comum e uma obra de alto nível grande expressão, que é o Sonho de uma Noite de Verão, né? A música para essa peça de teatro de Shakespeare, né? Ele fez a música, como é que chama? Música incidental, né? Para o Sonho de uma Noite de Verão. Né, que tem tudo, a abertura daquilo é um troço fabuloso, que o cara compôs com 17 anos e o troço está vivo ainda até hoje. O Mozart, as coisas mais geniais. A maturidade realmente. Exatamente, a maturidade de Mozart foi mais tarde. Tardia, né? Apesar do prodígio. Exato, da facilidade de compor, de fazer tudo, faltava talvez o amadurecimento. Parece que o Mendelssohn amadureceu mais cedo. Tem uma expressão grega que é o spudaios aner, que é o homem maduro. Sim. Ou seja, o homem maduro não é só aquele que realmente dominou uma técnica, aquele que dominou nesse sentido musical, é aquele que dominou a técnica e agora ele fala assim, olha, esse daqui é o produto agora, esse aqui é o produto pronto, isso aqui tem substância. Sim, né? É um homem que consegue ver a realidade, né? Consegue ver a vida, né? E é o caso, quando a gente fala desses caras que muito jovens já alcançaram isso, a gente fala de Mozart, Mendelssohn, que foi mais jovem ainda, ou outro caso que eu estava falando com o Rodolfo, prodigioso, né, do Pergolesi, que morreu com 23 anos e deixou aquele Stabat Mater fabuloso, deixou ópera, deixou um monte de coisa. Então, é impressionante. Você vê um sujeito com 23 anos deixar uma obra como o Stabat Mater ali, você fala, pô, cara, realmente é fora do normal. Exato. Só o Stabat Mater, se hoje não tivesse composto só o Stabat Mater. Exato. É porque hoje em dia você pensa assim, 23 anos, é uma criança, é uma mulher. Exatamente. Não, o cara era um homem maduro. Maduro, uns pudaios. Exato. Esse é o grande negócio.